Olá, meus amigos, mais uma vez me encontro aqui de retorno. Hoje é dia 18 de abril de 2022. Nesta data, coincidentemente, para mim, existem dois aniversários para serem comemorados. O primeiro é o advento da doutrina dos espíritos. Há 165 anos, no dia 18 de abril de 1857, era dado pontapé inicial para a doutrina, com o lançamento do Livro dos Espíritos por Allan Kardec. A primeira edição do Livro dos Espíritos não é a edição que temos hoje, com 1018 ou 1019 questões, dependendo da tradução. Ela tinha cerca de 500 apontamentos, 500 questões. Aí, numa segunda revisão, ela foi ampliada para essas 1018, 1019 questões. Também, hoje se comemora o aniversário da minha querida Bilac, que a data de sua existência está marcada em 1925, portanto, há 97 anos. Então, muito grato, tanta doutrina, muito grato a essa cidade que nos acolhe. E hoje vou pedir a vocês que coloquem o copo com água sobre a mesa para ao final fazermos a vibração, para fazermos a oração em favor daqueles que estão enfermos, necessitados de auxílio, de ajuda, para que o bem prevaleça e que os maus estares, que as dores crônicas e qualquer outra perturbação possa ser passageira e possa se esvair. Iremos hoje abordar então sobre o tema sintonia, a sintonia entre encarnados e desencarnados. E vou ter como livro base o livro Voltei, de Francisco Cândido Xavier. O autor mediúnico é o espírito Irmão Jacob. Irmão Jacob era um entusiasta da doutrina espírita no século passado, que chegou a ser diretor da Federação Espírita Brasileira. E ele, mesmo sendo entusiasta, andou levando os tropeções quando já desencarnados. E isso é muito importante para que tenhamos conhecimento dessa dificuldade. Muita gente acha que a sintonia com o médium, para quem está desencarnado, ou para quem está encarnado como médium e se sintonizar com o espírito é uma coisa fácil. Não é. Exige muita tenacidade, exige muito tempo, muita preparação. Então, muito cuidado com essas coisas muito rápidas, de sintonia com alguém que já desencarnou. A coisa não é bem assim, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar o primeiro tópico desse livro, que ele fala no capítulo A Luta Continua. Olha o que ele disse lá. O que era a intenção dele, assim que acabasse por desencarnar. Antes da passagem, tudo me parecia infinitamente simples. Não passaria a morte de mera libertação do espírito e mais nada. É o que nós achamos muitas vezes. Ah, morreu, logo, logo eu vou estar aqui de volta, vou comunicar com fulano, com Beltrano, com Ciclano, e tudo volta ao normal. Era o que ele achava também. E olha que ele era esclarecido, muito mais do que nós. Mas sentiu os baques, sentiu as dificuldades. Olha lá, quantos conflitos nós vamos encontrar entre a transição dessa passagem. Quantos conflitos?
O que vem a ser a passagem da morte? É uma coisa simples? É uma coisa complexa? É o estalar de dedo? Depende. Cada caso é um caso, cada caso exige uma reflexão da entidade que está em processo de desencarne, porque é feito um balanço. Mesmo que ela tente não aceitar, ela passa por um balanço. Nesse momento de transição, nesse momento de sair da vida física e adentrar novamente a vida extrafísica. Então, temos que estar atento a isto. Olha, o que ele disse? O irmão Jacob, após o desencarne, após algum período já, olha o que ele disse em consequência. Reconheço presentemente que as dificuldades não são menores para a alma liberta. Então, não é fácil. Desencarnar e ter lucidez plena, imediata, após o decesso do corpo físico, não é assim que funciona para a grande maioria da gente. Por quê? Porque nós temos que estar atento com uma coisa. Ele destaca isto, ó. Não se acreditem quitados com a lei, por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana. Ele foi solidário. Ele atendeu aquilo que era uma regra para a pessoa humana. Ele fez o dever de casa. Mas, o que ele falou? Não se acredite quitado com a lei. E mais do que isso, ele diminui o esforço nosso aqui. Quando ele diz o quê? Não se acredite quitado com a lei por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade. Pequeninos dever. Ser solidário é dever. Não ser solidário é afronta à lei divina. Então, muito cuidado. O dever é sermos solidários. Cada vez que não cumprimos com o dever de solidariedade, estamos indo contra a lei divina e assumimos responsabilidades por isto. Ele ainda acrescenta a respeito do Evangelho. Ele enfatiza o poder saneador do Evangelho em nós. Olha lá o que ele diz. O Evangelho não é apenas um conjunto brilhante de ensinamentos sublimes. O Evangelho não é apenas um conjunto de ensinamentos sublimes. Há vários livros com ensinamentos sublimes. É isso que ele está querendo dizer. Há inúmeros livros com muita coisa importante. O Evangelho transcende isso. Olha o que ele diz. É um código de sabedoria celestial. E, infelizmente, hoje em dia, não estamos levando a sério isto. Pautamos nossas atitudes, de certa forma, com retidão no dia a dia e quebramos o pau nas redes sociais. Então, as atitudes nossas não correspondem àquilo que seria o ideal. Deveríamos ser o tempo inteiro pessoas afáveis, solidárias. Mas quando nós entramos nessa dualidade de vida presencial, de contato, termos uma certa retidão, mas vida em que não há limites, não há censura, como nas redes sociais, em que nós destravamos a falar besteiras, demonstra a dualidade, demonstra ainda a nossa infância em relação às grandezas celestiais, por isso a nossa imaturidade. E por isso é importante o quê? Terapia evangélica. E terapia evangélica nada mais é do que estudarmos, não é lermos. Ler todo mundo lê. É estudarmos os evangelhos. Isso é essencial para que consigamos nos melhorar.
Sem isso, não resolve. E evangelho não é para os outros, é para nós. E por que que ele está fazendo esse alerta? Ele vem fazendo esses alertas, o irmão Jacob, da decepção dele pós-desencarne. Por que que ele fazia isto? Olha lá. Há muitas semanas guardo a permissão de escrever-lhes. Ele estava ansioso, ele saiu do corpo físico, teve uma certa lucidez e já queria mandar a brasa. Queria escrever para todo mundo, falar que estava tudo bem, mas não foi bem assim. Ele foi muito claro aqui. Há muitas semanas. Ele não falou algumas semanas, ele disse muitas. Só para termos uma ideia, André Luiz, para ter contato com Chico Xavier e chegar a fazer o primeiro dos livros dele, que é o Nosso Lar, o primeiro dos livros dele, foi fazer sintonia mediúnica com Francisco Cândido Xavier em tempo superior a há mais de 2 anos, se não me engano, 700 dias. 700 dias só para tentar fazer uma sintonia mediúnica para escrever um livro para o Chico Xavier. E Chico Xavier era uma pessoa muito mais vinculada ao plano espiritual do que nós. Imagina um parente nosso que chega do lado de lá, ou nós mesmos que cheguemos do lado de lá e vamos tentar fazer uma comunicação com algum médium conhecido. Se o Chico, em relação a André Luiz, teve que fazer adaptação durante 700 dias, imagina nós. Por isso que temos que ter muita atenção com essa sintonia mediúnica. A coisa não é simples. Demanda muito, muito esforço. Então, esse tempo de muitas semanas aqui, olha, gente, não foi fácil para o irmão Jacó. E aí ele fala assim, ó, há muitas semanas aguardo a permissão. Permissão. Ele não tinha oportunidade. Os espíritos que o assistiam não lhe davam oportunidade, ele não tinha autorização para escrever. Por quê? Porque ele não estava pronto. Ele não estava relativamente educado em relação ao médium, em relação à postura, diversos fatores. Tinha filas também, não tinha só ele querendo escrever. Temos que estar atento a isso. Não temos só nós como aquele último ser que quer se manifestar. Tem tanta gente do lado de lá que quer conversar, que quer se utilizar de um médium, e é tão difícil um médium ter sintonia por N fatores. Olha o que ele diz para que ele conseguisse transmitir as palavras ao livro. Voltei. Olha lá. Emitimos o pensamento, gastando a potência mental em dose alta. Ele emitia o pensamento, gastando a potência mental em dose alta. O que significava isso? Ele começava um processo de repetição. Por exemplo, vamos supor que eu sou o médium e o irmão Jacob quer se comunicar comigo. Aí ele vai fazer a sintonia comigo. Qual a primeira providência? Ele tem que se aproximar de mim. E como que eu vou percebê-lo? Então, por exemplo, ele poderia falar Sandro. Mas uma primeira palavra do meu nome não ajudaria nada. Então ele fica o quê? Sandro, 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 Sandro. E no caso dele aqui, ele destaca: emitimos o pensamento gastando a potência mental em dose alta. O meu nome, para que ele conseguisse psicografar, trazer o conhecimento, deve ter sido repetido
Inúmeras vezes. No caso dele, em relação ao Chico, inúmeras vezes ele deve ter repetido. Chico, 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 quero falar sobre isso. Chico, quero falar sobre isso. Anota aí. Repetidas vezes. Em dose alta, em desgaste. E aí tem um outro problema. E se a pessoa visada, no caso o médium, se mostra sensível, a comunicação acontece. Mas, porém, no nosso caso, da grande maioria dos médiuns, nós estamos preocupados com o dia a dia. O ganha-pão, as crises, as contas que estão vencendo, eventual entreveiro no serviço. E aí ele diz: é difícil estabelecer a preponderância de nossos desejos. Então, o médium que não está desligado do terra-terra é muito imperfeito, não consegue boa comunicação. Aí a gente vê que não é fácil. Então, muito cuidado quando recebemos comunicados da espiritualidade. Um outro problema do médium. Se o médium relaxa a obrigação de manter o equilíbrio físico-psíquico, ou seja, se ele está desgastado psiquicamente ou fisicamente, torna-se impraticável aproveitamento. Então, se o médium está esgotado, ele chegou muito cansado, está preocupado com o dia a dia, não consegue se sair dessa situação que está turbilhonando o pensamento dele, ele vai ficar imprestável para o serviço. Então, aos médiuns também fica esse alerta. Muito importante. Porque o irmão Jacob tentou, ele conseguiu. Mas depois de muitas semanas, muitas, não foi uma coisa fácil. Portanto, mediunidade é sacrifício. Para ser médium, tem que ter sacrifício. Não é igual entrarmos numa loja e ir lá, comprarmos, por exemplo, a maçã e virmos para casa. Eu vou lá ao mercado, compro a maçã, venho aqui em casa, corto e já como em pouco instante. Mediunidade não é assim. O médium tem que estar o quê? Se esforçando, aperfeiçoando e se melhorando. Aí sim ele consegue ser um bom médium. E o espírito, de outro lado, tem que ter paciência, porque o médium é muito imperfeito, é cheio de erros. E aí temos que estar muito atento a isto. O alerta que eu deixo nessa sintonia entre encarnado e desencarnado, ou desencarnado e encarnado. Se essa comunicação acontecer de forma muito rápida, fulano ou fulana acabou de morrer há pouco tempo, pouquíssimo tempo. Se essa comunicação for muito rápida, muito cuidado. Ou estamos diante de uma situação excepcional, ou seja, o médium é muito bom, o médium estava naquele dia excepcional, e o assistido, que é quem buscou o auxílio, estava naquela situação excepcional. Ou diante de um médium embusteiro, podemos estar. Alguém que não tem um bom contato com o plano espiritual, ouvindo aquilo que a pessoa vai buscar de informação, capta alguns detalhes e da própria cabeça ele tira algumas conclusões. E utiliza-se desses toques, dessas dicas aí que aquele assistido buscou e ele aproveita da situação. E tira lucro disso. Eventualmente pode até cobrar. E doutrina espírita e contato mediúnico nós sabemos que é gratuito, não se cobra.
Onde tem dinheiro, fiquem com o pé atrás, porque nem sempre boa coisa é. Então, é esse alerta, porque eventualmente pode começar-se a entrar num processo obsessivo de, eventualmente, de fascinação à subjugação. Muito cuidado. Contato mediúnico entre encarnado e desencarnado não é fácil. Então, muito cuidado esse alerta que eu deixo a vocês. Ok? Então, encerrando essa preleçãozinha, vamos preparar-nos para a vibração, para esse momento de vibração. Vamos focar naquelas pessoas que estão ao nosso lado, precisando, pedindo por ajuda. Então, vamos fechar os nossos olhos e levar o pensamento ao alto, rogando a Deus, aos bons espíritos, que nos ilumine, que nos abençoe, que nos fortaleça e que assista a todas as pessoas que estão enfermas, a todas as pessoas que estão perdidas, a quantos, Senhor, que estão presos, outros tantos estão cometendo crimes. Mestre Jesus, que a tua mão passa sobre cada um, tirando essas problemáticas, para que haja uma coisa só: o respeito, o entendimento e a boa conversação, Senhor. Que a paz se faça presente no coração daquela mãe que está apreensiva com o filho, eventualmente perdido nas drogas. Abençoai-a. Abençoai, ó Deus, a tantos que estão com o coração apreensivos porque não têm o que comer. Abençoai-os para que uma mão amiga leve o alimento até eles. Aquele que tem dor, Senhor, que seja um amigo, um colega, um parente, um médico, que consiga o diagnóstico da enfermidade e assim possa se curar. Muito obrigado, Mestre Jesus, pelo dia de hoje, pela oportunidade. Que possamos estar numa outra data, futuramente, Senhor. Abençoe a todos, Mestre. Que assim seja. E lembrando a vocês que prestigiem a nossa próxima quinta-feira, tá? A nossa reunião pública, que muita coisa será explicada. Se vocês não puderem, como estão hoje aqui comigo, participar presencialmente, possam ir lá através das redes, através do Facebook, através do YouTube, pela rede Amigo Espírita, ou até eventualmente pelo Instagram, que os ensinos, tanto de hoje como de quinta, possam ser-lhes úteis. Ok? Meu muito obrigado a todos vocês e espero brevemente estar com todos. Boa noite e até a próxima oportunidade. E que Deus fique conosco durante essa semana, nos abençoando. Que assim seja.